Bom dia, boa semana para você. Na sexta passada, a gente teve a China divulgando dados econômicos e eles vieram aquém das expectativas, como por exemplo, preços de casas novas na China caem em ritmo mais rápido em mais de 9 anos. Além disso, dados industriais na China vieram abaixo das expectativas, vendas no varejo vieram abaixo das expectativas, investimento na China caiu 31% de ano contra ano. Enfim, dados não muito bons na China, mas até o momento não está fazendo tanto preço assim no mercado, pelo menos pelo que eu estou vendo. De maior destaque, a gente tem o minério de ferro caindo quase 2%, chegando ali aos 91,30 dólares. Mas depois eu falo mais sobre as cotações, de como é que estão no mundo agora. Vamos falar sobre o que tem para hoje. Relatório Focus e dados de atividade industrial nos Estados Unidos, esse sai às 9h30. E esse dado de atividade acaba sendo importante porque a gente está naquela discussão, vai cortar o Fed 0,25 ou vai cortar 0,50? O mercado da semana passada para essa teve uma alta, uma volta de apetite ao risco muito grande, com os investidores acreditando que vai cortar 0,50. Olha como é que estão as apostas agora na Bolsa XME. Inverteram-se as apostas. A gente tem 59% das chances de cortar 0,50 contra 41% de chances de cortar 0,25. Eu tinha quase certeza que cortariam 0,25, mas eu já começo a talvez mudar de opinião. Tava lendo esse final de semana esse artigo semanal desse cara aqui, Crypto is Macro Now. Bem legal esse nome. Ele estava falando porque que ele achava que ouro estava nas suas máximas históricas e não parava de subir, mas tem dois argumentos que ele traz aqui sobre as probabilidades de corte de 0,50 contra 0,25 que eu achei muito interessante de trazer. O primeiro argumento que ele traz é de dois jornalistas que acompanham bastante o Fed e eles acreditam, ou eles fizeram artigos na semana passada, dando a entender que, poxa, talvez o corte seja realmente de 0,50. E bom, com os dados econômicos que vieram na semana passada sem justificar claramente essa mudança forte do mercado de um corte de 0,50, fica aquela sensação de que, cara, será que alguém sabe alguma coisa que o mercado não sabe? E o argumento 2 aqui que ele traz é US Budget Deficit, no relatório reportado pelo Tesouro Americano na semana passada. Abrindo o relatório, a gente tem uma dívida dos Estados Unidos super crescente e o terceiro maior gasto é com juros. Esses juros, obviamente, aumentam conforme os juros na economia vão aumentando ou permanecem altos, então talvez seja mais um gatilho para o Fed querer descer mais um pouco os juros agora nesse momento. Bom, a decisão do Fed vem nessa quarta-feira, que é a super quarta. A gente tem vários bancos centrais no mundo divulgando decisão de juros. E se concentram entre quarta e quinta-feira. Quarta-feira a gente tem decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente tem na quinta-feira decisão de juros no Reino Unido, Japão e China. China também tem aqui uma taxa de juros de 1 ano que sai amanhã. Agora falando de Copom no Brasil, a XP acha que os juros vão subir em 0,25%. Na semana passada a gente teve uma alta generalizada na curva de juros, como você pode ver aqui no relatório. A gente teve de uma semana para outra alta na taxa de juros, tanto de curto prazo, quanto de médio prazo, quanto de longo prazo. E muito disso com o tema fiscal. Bom, o curto prazo seria, poxa, o que será que vai fazer nessa próxima reunião? O Copom vai subir meio, vai subir 0,50, que é o que a gente está em dúvida. A curva de longo prazo tem muito mais a ver com o nosso fiscal. Você deve ter visto aí muitos vídeos falando sobre como o governo confiscou o dinheiro das pessoas, né? Além disso, essa semana também é importante nisso, porque na sexta-feira a gente tem o novo relatório de receitas e despesas bimestral que vai ser divulgado. E isso em meio a mais gastos à vista. Dino autoriza a emissão de crédito fora da meta para combate de incêndios. Bom, antes o governo estava sendo criativo na contabilidade pública, mas agora está até tirando do arcabouço para não precisar ser tão criativo assim. Agora vamos ver como é que estão as cotações ao redor do mundo. Futuros do S&P rondando 0 a 0, leve alta, Nasdaq leve queda, Europa leve queda ao redor de toda a Europa. Olhando mais especificamente o Eurostock 600, a gente não tem ninguém chamando muita atenção, nenhum setor. Ásia, Nikkei cai 0,70. China, mista, perdendo lá os 101 dólares que estava há bastante tempo, caindo 0,41 dólar contra as principais moedas do mundo. Isso é importante de ficar de olho, com o iene japonês se valorizando contra o dólar perde 0,45% novamente contra o iene japonês. Dólar contra as emergentes fica ali no 0 a 0 praticamente, sem muita volatilidade. O Brent petróleo, ele sobe 0,50%, rondando a casa dos 72 dólares. Um corte de 0,50 é benéfico para o preço do barril, mais demanda, mais pessoas usando petróleo, maior deveria ser o preço. Já falei sobre o minério de ferro, que cai 2%, quase 2%, e Bitcoin, que chegou a 60 mil dólares, passou de 60 mil dólares no final de semana, e depois recuou tudo, tá ali nos 58.500 dólares. Lembrando que esse final de semana, ontem, a gente teve também notícias sobre atentado à vida do Trump acontecendo mais uma vez. O Trump, que até onde eu consegui entender, ele é muito mais pró-criptomoedas, e isso pode estar afetando o Bitcoin, assim como o sentimento no mundo pode afetar o Bitcoin. Já dizia o nome daquele perfil lá, Crypto is Macro Now. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons negócios, boa semana e até amanhã.